A Binance está passando nesse exato momento por um grande momento de FUD e algumas das suas provas de reserva levantam grandes suspeitas, de acordo com uma matéria postada no Wall Street Journal. Pessoal, hoje a gente vai olhar as principais notícias que estão correlacionadas com a Binance e o que o mercado está dizendo sobre as suas negociações. O volume dentro da exchange já caiu mais de 36% só nas últimas 24 horas. Então, sem muita enrolação, vamos dar uma olhada nessas informações agora e ver quais são os próximos passos da exchange. Então, pessoal, olha só, o volume dentro da exchange da Binance, ele caiu mais de 36% nas últimas 24 horas. A gente sabe que a Binance é a principal exchange do mercado cripto, é a maior do mundo e ela, lógico, que tem o maior volume, cerca de 100 mil, milhão, bilhão, cerca de 35 bilhões de dólares. Porém, esse volume caiu cerca de 36,17% nas últimas 24 horas. Não só ela, claro, outras exchanges também, como por exemplo a OKX, a Bitmart e entre outras. Algumas ganharam volume, como é o caso da Max Global, que ganhou 16,97% de volume nessas últimas horas, né, nessas últimas 24 horas. Mas a Binance lidera as percas aí com 36%. Existem diversas matérias nos principais canais de notícias no dia de hoje que estão dizendo que a Binance está com sérios problemas. Uma dessas matérias foi postada aqui na Livecoins e fala o seguinte: 8,5 bilhões em criptomoedas são sacados da Binance em um único dia. Então ela está passando por uma situação muito complicada, um cenário de tempestade, tá? Durante a semana de quebra da FTX, a Binance viu um fluxo negativo de 2,3 bilhões de dólares em uma única semana. Em outras palavras, este foi o mínimo de saques processados pela corretora no período. Isso aqui durante a semana da quebra da FTX, né? Mas recentemente, olha só, saques diários de Bitcoin da Binance, isso que foi postado no dia de ontem, tá? Chegam a 500 milhões de dólares por dia, enquanto o CZ, o CEO da Binance, diz que o FUD nos ajuda a crescer. Claro, dá visibilidade, assim como a gente está vendo que ele acabou de bater 8 milhões de seguidores no Twitter. Mas isso aqui coloca, né, a Binance em xeque, ou seja, vamos ver se a Binance realmente tem as reservas do fundo. Se ela tiver, ela não bloqueia, ela não congela saque. Se ela não tiver, aí o problema, ele se torna um problemão, né? Olha só, turma, as retiradas de Bitcoin aumentam à medida que a Binance se recupera de uma tempestade na mídia e acusações de atividade suspeita. Diversas acusações, inclusive de lavagem de dinheiro. Inclusive, eu trouxe aqui uma matéria para vocês que mostra que o governo americano provavelmente vai processar a Binance por causa dessa lavagem de dinheiro e entre outras coisas, coisas mais obscuras. Se você tiver interesse, dá uma olhada aqui no canal que esse vídeo tá aí, tá? Mas olha só, os saques de Bitcoin da maior exchange de criptomoeda global, a Binance, ultrapassaram 500 milhões nas últimas 24 horas. Apesar disso, o CEO da empresa, CZ, diz que tudo não passa de FUD, ou seja, uma incerteza, uma dúvida, um questionamento. Os dados da plataforma de monitoramento on-chain CoinGlass mostram que o saldo de Bitcoin da Binance diminuiu em mais de 30 mil Bitcoins apenas no dia 13 de dezembro, ou seja, apenas no dia de ontem, tá? E não é só essa matéria não, tem outras matérias aqui também. Provas de reservas da Binance levanta sinais de alerta, diz Wall Street Journal. Estrutura corporativa, passivos de Bitcoin e qualidade do controle interno estão entre os pontos que despertam preocupações. Os esforços da Binance para aumentar a transparência de suas reservas também expuseram sinais de alertas nas finanças da exchange de criptomoedas, de acordo com especialistas em contabilidade e finanças consultados pelo Wall Street Journal. Conforme observado por um ex-membro do FASB e gerente de investimento, o relatório divulgado pela empresa de auditoria Mars não deveria garantir a confiança aos investidores sobre as finanças da exchange, pois carece de informações relacionadas à qualidade dos controles internos e como os sistemas da Binance liquida ativos para cobrir empréstimos de margem. Outro ponto de preocupação levantado pelas fontes do jornal diz respeito à falta de informação sobre a estrutura corporativa da Binance. De acordo com o relatório, o diretor de estratégias da Binance, Patrick William, não foi capaz de nomear a empresa controladora da Binance, já que a Binance está passando por uma reorganização corporativa há quase 2 anos. Então, muitos problemas acontecendo. Vamos dar uma olhada nessa aqui agora. FUD ou não, empresas sacam criptomoedas em massa na Binance. Reportagem da Reuters, publicada
publicada nesta segunda-feira causou o fluxo de saque na exchange, que ainda tem quase 65 bilhões de dólares em suas carteiras. Em uma reportagem publicada nesta segunda-feira, dia 12, a Reuters relatou que promotores dos Estados Unidos estão divididos sobre processar ou não a Binance. Uma investigação iniciada em 2018 pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos avalia se a exchange de criptomoedas praticou os crimes de lavagem de dinheiro, transferência sem licença e violação de sanções. O CZ, CEO da Binance, diz que tudo não passa de FUD, sigla em inglês para medo, incerteza e dúvida. Se é apenas um rumor ou não, grandes empresas estão sacando valores da exchange. Gente, qual que é meu conselho? Qual que é a minha dica aqui para vocês? A gente já conhece aquela famosa frase que diz o seguinte: not your case, not your coins. Ou seja, se você não tem as chaves da sua carteira, as moedas não são suas. O que que isso significa? Se você tem os seus tokens, as suas moedas dentro de uma exchange, aquelas moedas não são suas, é da exchange, porque ela tem as chaves daquelas carteiras. Então, um conselho: se você tem condição, compra uma cold wallet, ou seja, uma carteira fria, e guarda as suas altcoins, os seus projetos dentro dessa carteira fria. Marcos, não tenho condição de usar a carteira fria. Utilize a carteira quente, mas com muita segurança. O que é carteira quente? É uma carteira que tem conexão com a internet, por exemplo, Trust Wallet, MetaMask e assim por diante. Se vocês quiserem, eu posso trazer vídeo aqui para vocês. E o conselho é: faça diversificação. Como assim? Marcos, eu utilizo a Binance para fazer operações, day trade, swing trade e assim por diante. O que eu faço? Utilize mais de uma exchange, tá? Porque assim você consegue mitigar o seu risco. Eu acredito que a Binance vai quebrar? Não, eu não acredito que a Binance vai quebrar, porque é uma corretora muito grande e é uma corretora que tende a ser transparente, parece ser muito transparente. Inclusive, ela não congelou saques, ela não bloqueou os saques que estão acontecendo recentemente. Isso é um sinal positivo. Com todo esse FUD, com tantos saques, ela poderia simplesmente bloquear esses saques, mas ela não fez isso. Então, é um ponto positivo. E o CZ, ele parece estar muito tranquilo com toda essa situação. Então, eu acredito que a Binance não vai quebrar. Mas é melhor prevenir do que remediar. Então, vamos sim tirar as nossas altcoins, nossos projetos, os nossos bitcoins, os nossos etéreos de dentro das exchanges, mandar para uma carteira fria. Marcos, eu não tenho carteira fria, manda para uma carteira quente, mas faz essa gestão, faz o controle perfeito, senão você vai perder suas moedas. E entenda o seguinte: se a Binance quebrar ou acontecer qualquer coisa desse sentido, o Bitcoin pode sentir bastante. Hoje a gente vê o Bitcoin subindo forte, né? Ethereum subindo forte, e a gente vê o BNB não conseguindo subir. Então o BNB, que é a moeda da Binance, está sofrendo também com todo esse FUD, tá? Então, um conselho: cautela, cuidado. Tire as moedas que você tem da Binance ou de qualquer outra exchange, manda para alguma carteira fria ou uma carteira quente. E reforçando ainda, se você tem dólares para fazer day trade ou swing trade, mande para outra exchange por enquanto, para passar por esse momento de tempestade. Beleza? Então eram essas informações que eu queria trazer aqui hoje para você. Não se esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e comenta aqui embaixo para mim. Você acha que a Binance ela vai perder seu posto de maior exchange do mundo ou não? Era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, falou, valeu, é nóis!